Davi e Golias. Uma história de coragem era uma vez, há muito, muito tempo. Num reino distante chamado Israel, um menino chamado Davi. Ele não era um guerreiro, nem um príncipe, nem um rei. Davi era apenas um pastorzinho, o filho mais novo de uma família grande, e sua tarefa todos os dias era cuidar das ovelhas no campo. Davi adorava estar ao ar livre, sentar-se sob as árvores, tocar sua harpa e cantar músicas para Deus. Ele também era muito bom, com sua funda menos uma arma simples, feita de couro, que ele usava para lançar pedras. Com sua funda, Davi afastava lobos e ursos que tentavam atacar seu rebanho. Ele era pequeno, mas valente, um exército com medo. Naquele tempo, o povo de Israel tinha muitos inimigos. Um deles eram os filisteus, que queriam invadir as terras de Israel e tomar tudo. Um dia, os filisteus e os israelitas estavam prontos para lutar. Em um grande vale, de um lado, estava o exército de Israel, do outro, o exército dos filisteus. Mas havia um problema. Um gigante estava no lado dos filisteus. Seu nome era Golias. Ele era enorme, muito mais alto que qualquer homem. Menos alguns diziam que ele tinha mais de 3 metros. Ele usava uma armadura brilhante, carregava uma espada enorme, e tinha uma lança tão pesada, que só de olhar já dava medo. Todos os dias Golias saía do acampamento filisteu, andava até o meio do vale, e gritava: "Quem entre vocês é corajoso bastante para lutar comigo? Se alguém me vencer, nós filisteus, iremos embora. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos." O problema é que ninguém no exército de Israel tinha coragem de enfrentar Golias. Nem o rei Saul, nem os melhores soldados, todos ficavam escondidos, tremendo de medo, enquanto Golias ria e zombava. Isso aconteceu durante 40 dias seguidos. O menino que ouviu o desafio enquanto isso, lá no campo, Davi cuidava de suas ovelhas, e nem sabia o que estava acontecendo. Um dia seu pai, Jessé, pediu: "Davi, vá ao acampamento levar comida para seus irmãos. Veja como estão, e traga notícias." Davi ficou animado. Ele deixou as ovelhas sob os cuidados de outro pastor, e foi até o acampamento. Quando chegou, ele ouviu Golias gritando no vale: "Onde estão seus guerreiros? Venham me enfrentar, seus covardes." Davi olhou para os soldados de Israel, e não entendeu, por que ninguém luta com ele. Quem é esse gigante para zombar do exército do Deus vivo? Seus irmãos ficaram bravos e disseram: "Davi, vá embora. Você é só um menino." Mas Davi não desistiu. Ele foi até o rei Saul, e disse: "Senhor, eu vou lutar contra Golias." O rei Saul ficou surpreso. Você é só um garoto. Golias é um guerreiro experiente." Mas Davi respondeu com confiança: "Quando eu cuidava das ovelhas, lutei contra leões e ursos, para proteger meu rebanho. Deus me salvou dessas feras, e Ele também me salvará do gigante." Preparando-se para a batalha, o rei Saul, meio sem saber o que fazer, deixou Davi tentar. Ele até deu sua própria armadura para o menino vestir. Mas quando Davi colocou o capacete e a espada, ele quase caiu. Era tudo muito pesado para ele. Então Davi tirou a armadura, pegou seu cajado, sua funda, e escolheu 5 pedras lisas no riacho. Ele colocou as pedras em sua bolsa, segurou firme a funda, e foi para o campo de batalha.
Quando Golias viu Davi se aproximando, ele gargalhou. Mandaram um garoto, um menino com um cajado? Vocês estão zombando de mim? Vou acabar com você num piscar de olhos. Mas Davi não teve medo. Ele gritou: Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, Deus vai me dar a vitória. O golpe surpreendente. Golias avançou confiante e rendo, achando que seria fácil. Mas Davi já estava pronto. Ele tirou uma pedra da bolsa, colocou na funda, e começou a girar, girar, girar. De repente, ele soltou a pedra com toda a sua força. A pedra voou pelo ar rápida, como um raio, e atingiu Golias bem na testa. Poc! Golias ficou parado por um segundo. E caiu no chão. Com um grande estrondo, o exército dos filisteus ficou chocado. Como um simples menino havia vencido o maior guerreiro deles, eles começaram a correr, desesperados, enquanto o exército de Israel comemorava e os perseguia. Um herói inesperado. Naquele dia, Davi se tornou um herói. Ele mostrou que não era preciso ser grande, forte ou famoso para vencer. Ele confiava em Deus, tinha coragem e usou os dons que possuía menos, sua habilidade com a funda e sua fé. Davi não era apenas um pastor. Ele estava destinado a coisas maiores. Mais tarde, ele se tornaria o maior rei de Israel, conhecido por sua justiça, coragem e amor por Deus. E até hoje, sua história nos ensina uma grande lição. O que podemos aprender com Davi? Queridas crianças, talvez vocês se perguntem: o que essa história tem a ver comigo? Vamos pensar juntos. Coragem não depende do tamanho. Davi era pequeno, mas corajoso. Muitas vezes, enfrentamos gigantes na nossa vida, problemas, desafios, medos, e achamos que não podemos vencê-los, mas a coragem vem de confiar em algo maior do que nós. Acredite nos seus dons. Davi não tentou ser como os outros soldados. Ele não vestiu armaduras pesadas, nem pegou uma espada. Ele usou o que sabia fazer: lançar pedras com sua funda. Você também tem dons e talentos únicos, que podem fazer a diferença. Confiança e fé fazem a diferença. Davi não confiava apenas em si mesmo, mas também em Deus. Ele sabia que não estava sozinho. Ter fé pode nos dar força em momentos difíceis. Nunca menospreze ninguém. Os irmãos e soldados achavam que Davi era só um menino, mas ele provou que todos têm valor, não importa a idade ou o tamanho. Respeitar e acreditar nas pessoas é importante. Uma história que nunca envelhece. A história de Davi e Golias já tem milhares de anos, mas continua encantando crianças e adultos até hoje. Por quê? Porque ela fala ao coração. Todos nós, em algum momento, enfrentamos desafios maiores do que nós. E todos nós podemos aprender a ter coragem, usar nossos talentos e confiar que não estamos sozinhos. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno diante de um problema gigante, lembre-se, você também pode ser como Davi. Resumo para as crianças: Davi era um pastorzinho simples, mas corajoso. Ele enfrentou o gigante Golias quando ninguém mais teve coragem. Ele usou sua funda e uma pedra para derrubar o gigante. Ele confiou em Deus, e não em armas ou força. Sua história nos ensina que todos podem ser heróis, com coragem, fé e coração.